nós gostamos tanto, 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 que no último dia eu falei para a Heloísa, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. E esse foi o início do sonho. Velejar pelos 4 cantos do mundo. Esse era o sonho da família Schurman. Em 1984, depois de 10 anos de planejamento e organização, Vilfredo, Heloísa e os filhos largaram tudo para dar a volta ao mundo. E aí que foi nesses 10 anos que nós trabalhamos para atrás do nosso sonho, para conseguir sair. Ou seja, não foi de repente 2 anos, não, foram 10 anos. No livro Navegando com Sucesso, o economista, velejador e escritor Vilfredo Schurman conta a experiência de mais de 20 anos de viagens aos recantos da Terra. Eu tinha condições de ficar 2, 3 anos, era o máximo. Nós ficamos 10, e aí o dinheiro saía, tinha que entrar dinheiro, né? No mar, o capitão Schurman descobre que enfrentar dificuldades é fundamental para o crescimento e a transformação de cada um dos tripulantes e da equipe. E na segunda noite ele já chamou numa emergência no rádio e disse, olha, te prepara, eu sei que você não tem mais volta para se abrigar na Nova Zelândia, está chegando uma tempestade violenta, né, uma baixa pressão, os carneiros nos passos na Ilha Sul estão congelando, te prepara, Vilfredo. Mais que um livro de memórias ou um manual de liderança, Navegando com Sucesso é o relato da importância de sonhar e realizar as experiências da imaginação. Então, sonhos tem que se acreditar. Você acreditando, você chega lá. Vilfredo, conta um pouco a história desse nosso livro, desse livro seu, para a gente começar o bate-papo. Bem, esse livro ele foi desenvolvido depois de muitas palestras que eu ministrei pelo Brasil, e os empresários vinham para mim no final da palestra e diziam, mas você tem que colocar esses conceitos da sua palestra num livro. É assim, puxa vida. E aí não foi um, foram vários. E aí eu tomei coragem, peguei o nosso veleiro, a Isso, e fui para uma baía muito bonita lá em Florianópolis, e ancorei, uma Armação da Piedade, e fiquei lá escrevendo. Só que eu dava um bordo muito longo, né? Escrevia tudo. E aí a minha editora de texto, que é a minha cunhada, dizia, puxa vida, Vilfredo, peraí, dá umas cambadas por aqui, porque tá muito longo. Mas foi muito bom isso. E esse livro não é nenhum guia, não é nada disso. O livro realmente são experiências vividas que nós tivemos durante a nossa volta ao mundo, na primeira e na segunda. E como tudo isso nasceu, como nós trabalhamos, vamos dizer assim, para realizar o nosso primeiro sonho, né? Que eu tinha 25 anos de idade quando fomos para o Caribe, num convite que nós tivemos. E, claro, a ilha, eu nunca tinha saído para o exterior, para vocês terem uma ideia, já fiquei muito emocionado com isso, né? E morávamos, inclusive, no centro da cidade, em Florianópolis. E aí, quando chegamos naquela ilha, aquilo me fascinou, viu? Aquele azul, né, do mar, o verde contrastando, aquilo, bem, como qualquer turista, né? Fomos para a ilha, demos uma volta à ilha pequena. No segundo dia nós fomos à praia, e no terceiro dia, de mão dadas na orla, vimos todos os barcos, veleiros, lanchas, né? No fundo tinha uns navios ancorados, e eu e a Heloísa sentamos e ficamos assistindo aquilo. E as pessoas ali nos barcos da vela, costurando as velas, né? Brilhando os metais, e de repente passa um catamarã, né, de turistas, estava escrito Day Charter. Aí eu olhei e disse, a Heloísa olhou também, só que os olhos da Heloísa brilharam. E ela assim, Vilfredo, sempre tive um sonho de dar uma volta num veleiro. Heloísa é carioca, ela assim, lá no Arpoador, né, em Ipanema, na Pedra do Arpoador, eu sempre tive um sonho.
Digo, olha, eu também. Poxa, então vamos lá conversar com a companhia de charter. Aí a companhia de charter disse, hoje não dá mais, mas vocês amanhã podem vir aqui tranquilo e tal. Aí fomos no outro dia, só que nós chegamos à noite e ficamos só pensando nessa navegada, né? Será que nós vamos enjoar? Será como que é esse negócio? Será que dizem que tem que entrar com o pé direito num barco, né? E sapato, não podemos sapato de couro. E que ficamos. Aí assim, sabe, Heloísa, nós não podemos perder essa oportunidade, porque eles disseram que nós podíamos chegar às 9h30 e o barco sairia às 10 horas. Vamos chegar às 7 horas da manhã, pronto, não tem erro. Chegamos lá às 7 horas da manhã, nem padeiro, nem leiteiro, ninguém tinha chegado, né? As velas subiram, aí foi uma loucura. Na volta, foi assim, um negócio que deu dentro de nós dois, né? Nós gostamos tanto, que no último dia eu falei para a Heloísa, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. Em junho de 1985, chegamos à ilha de St. Thomas, dessa vez a bordo do nosso próprio veleiro, como tínhamos sonhado 10 anos antes. Essa história toda começou com outro desafio, né? Que um trecho do livro divertido é que, em 71, um amigo seu te convidou para você montar um curso de inglês com ele, lá em Blumenau. Acontece que eu não tinha nenhum tostão, nenhum conhecimento pedagógico e não falava inglês. É positivo. Isso são desafios, né, na vida. E foi uma coisa muito interessante, porque eu abri o curso de inglês e a Heloísa morava nos Estados Unidos e a irmã dela era professora. Eu tinha contratado ela. E a irmã estava grávida e tal, e ia ter a Fernanda. E a Heloísa estava de férias e veio substituir. E aí a gente se conheceu. Ela voltou para os Estados Unidos, mas aí nos correspondemos tal, e ela veio. Algumas vezes também é agradável perder a razão. E a coisa começou a crescer de tal maneira que nós chegamos a ter 1.000 alunos, 32 professores. E aí eu me formei. E aí tem um escritório de projetos industriais, tem um pessoal que estava muito bem e tal. Eu fui para esse escritório como estagiário, sem ganhar nada, só para aprender. E nisso, e o curso de inglês, ele disse, não, deixa que eu toco, está indo, o time está ganhando, deixa que eu toco. Tal. E foi muito legal, porque depois esse escritório se desmanchou, né, se terminou, tal, cada um foi para um lado, um foi para professor universitário, tal, outro foi trabalhar em empresas, e um deles, um sócio, que ficou sócio meu, era formado em economia, administração e ciências contábeis, tal, me convidou, e o escritório, realmente, nós tivemos assim, um sucesso muito grande, e aí que foi nesses 10 anos que nós trabalhamos para atrás do nosso sonho, para conseguir sair. Ou seja, não foi, de repente, 2 anos, não, foram 10 anos. Claro, tem todo o conhecimento, esse negócio de sair no mar, hoje tem muitas facilidades, né? Com GPS e tal, sair para o mar, não tem problema. Claro que a gente aprende mais estando no mar, mas dá o tempo ao tempo. Eu nunca me esqueço que teve 2 pessoas, quando nós chegamos da primeira viagem, eles disseram assim, chegaram lá no Yacht Club, lá em Santa Catarina, e disseram, putz, eu quero fazer igual a vocês. Jogamos tudo para cima, eu quero sair. Eu digo, vocês já entraram no barco? Não, nunca entramos, mas nós queremos fazer de qualquer maneira. Eu digo, espera aí, vocês já navegaram, vocês não querem? Não precisa. Aí eu comecei a orientar, eles assim, mas você está jogando água fria no nosso sonho? Eu digo, não estou jogando, mas vocês... Espera aí, tem um casal francês que vai sair aqui de Porto Belo, lá em Santa Catarina, e vai até o Uruguai. Né? E vocês não querem ir junto? É uma experiência. Você consegue com eles nos levar? Eu digo, vou falar com eles. Olha, se vocês ajudarem na alimentação, tal, e eles levaram. Eles não foram, saíram de Porto Belo, mais ou menos, umas 20 milhas de Florianópolis. Pegaram vento sul, não quiseram mais. Planejar e executar uma aventura requer muito mais do que coragem. Viver um sonho é, antes de tudo, ter controle da realidade.
E aí eles falaram, Fredo, realmente a gente tem que aprender muito, tal. Então é tudo, né? Sempre tem que dar o primeiro passo, depois o outro. Pode ser que, inclusive, quando nós saímos, eu tinha acertado com a Heloísa o seguinte: se chegasse em Fortaleza e não desse certo, nós não tínhamos um compromisso de dar a volta ao mundo. Não, nós temos que estar bem, né, para sair adiante. E a gente sabia que o maior desafio era o relacionamento. Eu me joguei no mar para ver o que acontecia. E foi realmente, ninguém raciocinava, né? Ou seja, pânico total. Nós conhecemos o Vilfredo há 15 anos atrás, quando ele veio a Belo Horizonte a primeira vez, quando ele retornou da primeira volta ao mundo com a família. E fizemos uma grande amizade e ele nos deu várias dicas de como começar esse sonho de velejar e contribuiu muito para a nossa evolução na arte de velejar. É interessante que uma das frases do Vilfredo no livro fala isso. Em um veleiro, para mim que nunca naveguei do jeito que você colocou, em um veleiro os maiores desafios não são as tempestades. O ponto crítico é o relacionamento. O relacionamento. Não é uma tempestade? A tempestade tem um imponderável, tem tanta coisa. A tempestade, isso quem sai para o mar tem que se preparar, entende? Porque isso acontece, pode acontecer. Só que tempestade no mar, quando é uma coisa, quando se fala em mar, fascina as pessoas, né? Eu acho que a gente nasceu na água, né? Eu acho que por causa disso, mas fascina. E isso me preocupou, inclusive eu coloco no livro, eu e a Heloísa, nós fazíamos treinamento nisso, né? Que pouca gente faz, inclusive em Angra dos Reis, a gente estava navegando perto de Angra dos Reis, não estava longe da costa, e eu me joguei no mar para ver o que acontecia. E foi realmente, ninguém raciocinava, né? Ou seja, pânico total. E fiquei 30 minutos esperando, eu estava super bem, a água estava quente. Mas imagina caindo uma pessoa na água lá na Patagônia. Você tem pouco tempo de vida por causa da hipotermia. Quanto tempo mesmo? Na Patagônia, dependendo, nós usamos roupa de mergulho, né, aí você consegue ficar mais, 10, 15 minutos, tal, mas na Patagônia, se você tiver só com a roupa e está frio e gelo, lá é 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, depende da pessoa, né, se a pessoa é mais magra, né, se a pessoa já tem um pouco mais de gordura, consegue ficar mais tempo, mas é um perigo realmente. E a gente tem no barco uma linha de vida, né? Ou seja, antes nós usávamos até cabo de aço, mas cabo de aço a gente escorregava muito, e a gente tem um cinto de segurança. Assim, é como numa casa, né? Os cachorros em redor da casa, assim, com arame, a gente tinha no barco. E sempre estava engatado em qualquer... porque é muito difícil. Lá na Patagônia, de você cair no mar, numa tempestade, é muito difícil, por mais que nós treinamos. Caiu na água, né? Uma pessoa tem que ficar olhando a pessoa no mar. A gente jogava uma boia salva-vida e uma bandeira, que ele fica vertical, tá? Ele fica flutuando, é uma antena telescópica. E na bandeira, a bandeira é feita de alumínio. Por quê? Porque no radar, você pode saber onde está a pessoa. Né? Ou seja, mas mesmo assim, com um mar violento, é muito difícil resgatar, né, as pessoas. Se nas empresas uma administração de riscos ineficiente pode trazer prejuízos financeiros, administrativos ou de imagem, numa expedição o erro pode ser fatal, pois trata-se de perdas humanas. Se você pudesse fazer um breve relato das etapas principais para se tocar um projeto como esse, para colocar o barco no mar, voltar à execução, o que você diria para a gente? Olha, eu acho que você tem que, primeiro, acreditar naquilo que você está fazendo e ir com muita paixão para fazer. Tem que fazer O primeiro projeto não, foi um projeto de vida, né? Eu me preparei 10 anos para um projeto de vida até a parte financeira. Inclusive, eu tinha condições de ficar 2, 3 anos, era o máximo. Nós ficamos 10, e aí o dinheiro saía, tinha que entrar dinheiro, né?
E aí começamos a Heloísa escrevia e eu tirava fotografia. E aí nós começamos, o suplemento de turismo do Estado de São Paulo pagava $300, uma reportagem no Seio Magazine que nós vendemos era 1.200, nós gastávamos $1.000 por mês. E aí eu tenho uns amigos empresários que eu convidava, mas eles ficavam meio constrangidos de não vir, eles não vinham. E um me falou, olha, Fredo, a gente não vem porque vocês têm despesa, então esse negócio realmente, por que você não faz um charter? E aí nos tornamos empreendedores. Montamos a empresa chamada Amigos Pagando. O pessoal vinha, pagava e nós ficava. E foi muito rentável. Você vê que teve um empresário que ficou 30 dias conosco, pagava $300 na Polinésia Francesa, $300, com vinho francês, com tudo. Eles ficaram 30 dias, deu $9.000. A prosperidade é ótima mestra, a adversidade melhor ainda. Primeira viagem, nós demos a volta ao mundo em uma rota de 80% de ventos favoráveis. Isso é muito importante, e correntes também, né? E saímos da costa brasileira para o norte, aí fomos o Caribe, atravessamos o Canal do Panamá, o Pacífico, Oceano Índico, África do Sul e o Brasil. A segunda foi um pouco diferente. Tá? A segunda, quando nós estávamos vindo da África do Sul para o Brasil, eu comecei a ler o livro sobre a fascinante história de Fernando Magalhães, a primeira volta ao mundo realizada pelo homem, naquela época, em 1519. Eu achei muito, não só pela primeira volta do mundo, né, porque naquela época o pessoal pensava que era uma cachoeira, que vinha e caía, era o abismo, né? Mas descobriu o fuso horário, tudo, mas pela perseverança de Magalhães, porque Magalhães era português, né? E ele levou os reis de Portugal para fazer a viagem, porque as rotas das especiarias é muito valiosa. Para você ter uma ideia, eles saíram com 5 naus, 235 homens, voltou uma nau com 18 homens e pagou toda a expedição, né? Então, foi muito interessante, vamos dizer, a perseverança, porque ele foi... E ele perguntou para os reis de Portugal, eu posso apresentar esse projeto para um outro país? E ele apresentou, claro, para a Espanha, que era o maior concorrente de Portugal. Então, o que eles fizeram, os portugueses, de agentes secretos, para acabar com a viagem, né? Como portugueses, né? A maioria espanhóis, tal. E ele foi muito perseverante. E aquilo eu gostei daquela... E dei para a Heloísa ler o livro. Ela assim, nossa, que fascinante. Vamos editar, Heloísa, vamos editar a viagem de Fernando Magalhães, vamos atrás do caminho dele e tal, e vamos levar isso para a televisão, para a internet está iniciando, era 96, 97, aí começamos a nos empolgar, aí ligamos, era às 3 horas da tarde, e ligamos para o David, nosso filho, que era diretor de um programa de televisão na Nova Zelândia, e a primeira coisa, quem morreu? Eu digo, não, ninguém morreu. Ele disse, vocês estão me ligando às 3 horas da manhã? Eu digo, não, isso é verdade, fuso horário, aquele negócio. Mas ele assim, olha, eu entro, eu vou nessa, porque é o que eu amo, e o que eu posso fazer, que eu gosto de velejar, mas vamos fazer um longa-metragem, vamos fazer um filme, né? E, puxa vida, filme é toda uma logística, né? Ou seja, de levar importação, exportação, isso eu, inclusive, falo no livro, e nós fizemos toda a revelação nos Estados Unidos, então era mandado para lá, era revelado, telecinado, mandado para a Globo, e dentro do barco nós mandávamos o roteiro. Então, isso... E nós começamos aquele negócio de você ousar, de inovar. Nós dissemos, putz, mas vamos fazer um outro negócio. Vamos levar isso também num programa educacional em nível internacional. Aí eu falava, a pessoa, putz, mas você quer chegar a isso? Como que você... A internet está iniciando. Eu digo, não, mas nós vamos lá, nós vamos atrás e tal. E assinamos a Joint Venture com uma empresa americana. Eles tinham 2 programas, de pessoal que descendo o Rio Nilo com caiaque, levando todas as suas experiências, né? Via satélite, tal, um negócio super bacana, e 10 ciclistas na América Central. E aí eles disseram, puxa, mas quanto tempo é a viagem de vocês? Eu disse, 2 anos e meio. Bem, eles viram a nossa estrutura e assinamos a Joint Venture. E foi um negócio espetacular, gente. Nós tivemos 44 países acompanhando. Para você ter uma ideia, nós tivemos 35 milhões de visitas na nossa página. Nós temos intranet dentro do barco. E aí aquele negócio, né? Bem,
e televisão. Nós temos que mostrar alguma coisa, né? Aí resolvemos fazer uma viagem de Vitória à Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade está a 1.200 quilômetros em direção à África. E aí, putz, mas por que a Ilha da Trindade? Porque lá não tem porto. Nós queríamos testar os equipamentos, né, de satélite, aquele negócio. E foi muito bom esse teste, porque quando mandava as imagens, o olho vinha para o umbigo, aquele negócio, o Pierre, nosso filho, não dá, temos que uma tecnologia nova. E sabíamos que está desenvolvendo uma tecnologia lá na Noruega. E aí era em Marsat Mini-M, uma anteninha menor, tal. E aí David foi para lá, ficou 30 dias, meu filho, para aprender, porque não dá no meio do mar, né? Chamar um técnico, não está funcionando. E a gente tinha compromisso. E aí outra coisa que a gente queria também, nós queríamos transmitir ao vivo. Putz, aí agora, transmitir ao vivo, só a CNN tinha esse equipamento, né? No Brasil ninguém tinha, nenhuma televisão tinha. E aí nós entramos em contato com a companhia nos Estados Unidos, dizendo, olha, nós estamos fazendo uma expedição assim, 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 mas com muita base e tal. Eles vieram, e não é que eles nos doaram o equipamento, e nós transmitimos ao vivo, foi um negócio assim, espetacular. Então, caminhos, né, existem, tempestade no meio existe, mas você tem que ir atrás, ir buscando, e claro que também, eu digo também um pouco de sorte, mas se você não vai buscar as coisas, entende, as coisas não aparecem, né? Então, isso realmente, a tua pergunta, então, foi um projeto, fizemos um projeto, aí fomos atrás de patrocinadores, então, faz o projeto, dá o retorno. Eu recebi muitos, entende, pedidos de pessoas, eu acompanho, e teve um, inclusive, agora em Curitiba, aí perguntas e respostas, ele disse assim, pois é, Wilfredo, eu tenho um barco, já fiz o projeto, já apresentei para 5 empresas, eles nem me respondem. Eu assim, você sabe quanto que nós apresentamos? 42. Eu sei, você está iniciando, é assim mesmo. Eles não vão te responder, você não vai ficar bravo, e não, você vai buscar outra, vai buscar outra, e aí que você vai conseguir o patrocínio, né? É nos momentos de adversidade que temos que ser perseverantes em busca da nossa meta. A insistência nos leva a encontrar alternativas viáveis. Então foi isso, fizemos um projeto, aí fomos atrás do patrocínio, né, mostramos o retorno, isso que é importante, né, ou seja, essas empresas que nos patrocinaram, a logomarca apareceu 162 vezes, entende? Isso em revistas e mesmo na televisão, então foi muito importante esse retorno. A tempestade mais violenta foi na Nova Zelândia, aí foram 135 km/h, é o que deu o Catarina 3 anos atrás. Realmente o mar cresceu bastante, nós tivemos onda de 10 metros de altura, nós perdemos 2 mastros nessa tempestade. Eu achei interessante porque mostrou, né, a capacidade de você ter um sonho e conseguir planejar para poder viabilizar esse sonho, né? Então, uma coisa que num primeiro momento pode parecer uma coisa assim impossível, mas consegue mostrar que o impossível é capaz de ser transposto através desse planejamento. Wilfredo, fala mais sobre esse fator humano. Tem um caso aqui no livro que eu pedi para você contar daquele oceanógrafo que dormiu 3 dias em vez de acordar no horário. Como é que é isso de selecionar a pessoa certa e a pessoa não dá certo e pode pôr em risco, inclusive, as pessoas durante a navegação? Nós tivemos um tripulante, que o Luciano foi impressionante também. Ele é fotógrafo amador, e cada palestra ele vem, olha meu currículo, tá? De tanta persistência nós levamos ele. O Luciano hoje é fotógrafo da National Geographic, e realmente evoluiu, um cara muito bom. E Luciano disse, olha, nós vamos ficar para a Patagônia. Depois da Patagônia, entende, eu volto porque eu vou me casar, eu estou noivo e tal. Bem, na Patagônia, ele estava lá, a esposa estava lá, entendeu? A família Chico, eu, né? Mas o Luciano é muito feliz, tem 2 filhos hoje e tal.
E aí nós estávamos procurando, tal coisa, e aí apareceu um currículo que a gente viu, puxa vida, o cara é mergulhador, tal, oceanógrafo, aquele negócio, disse, puxa vida, está aí. E o cara veio, a pessoa veio, e aí nós temos um livro de regras e regulamentos, né? E aí mostramos, tal, tem regras de segurança, tudo isso aí e tal. Aí ele disse, entendi. Eu digo, olha, nós estamos atravessando, estamos agora entrando no Oceano Pacífico, a gente está trabalhando, assim. Ele disse, e ele era PhD, esse negócio todo, né, tem um currículo muito forte. Aí chegou no primeiro dia, era 9 horas, a Heloísa disse, não vai acordar ele? Eu disse, não, ele está um pouco cansado, deixa ele, acordou às 10 horas. E aí ficou sentado na sala, não falava, e lia, ficou lendo e tal, e todo mundo, entende, aquela agitação correndo e tal. Quantas pessoas eram no bar? Nós éramos em 7 pessoas. Aí ele foi à toaleta, ele voltou e falamos para ele, olha, assim e tal. Ele disse, então tá bom. Então, mas assim, muito de leve, né? Não pegou, né? Não pegou. E a tripulação já estava sentindo isso. No outro dia, 9 horas, eu estava dormindo ainda. Aí eu fui na agência de viagem e comprei a passagem dele de volta. Aí ele acordou às 11, eu dei para ele, disse, mas você nem me testou? Eu digo, não, eu já te testei. Né? Porque o ambiente não ia ser legal. Né? A pessoa não estava, vamos dizer assim, integrando. Então, isso acontece. Em uma expedição, tudo é minuciosamente analisado. Não existe espaço para egos inflados e para atitudes que não sejam de colaboração, apoio e solidariedade. Aí tem um Jaime, um chileno, né? O Jaime chegou lá e o Jaime era velejador, mas sempre ajudava a gente e tal. E estava louco para sair para navegar, né? Aí entreguei o livro de regras e regulamentos. Regras e regulamento em veleiro, senhor? Não, eu digo, sim, tem, assim. Aí ele foi indo. Ele disse, que é ética? Eu entendo de ética em terra. O que é num barco ética? Eu digo, ética é o seguinte, você é solteiro. Se a gente atravessar, vamos dizer, vários dias, você chega numa ilha, vai para um bar, enche a cara, entra numa briga, vem as autoridades e vão perguntar, não vão dizer que é chileno, vão dizer que é o tripulante brasileiro, né, da expedição brasileira, e aí você já vai comprometer todas as pessoas dentro do bar. Entendi. Aí ele vai assim, não, isso é impossível. Digo, o que é impossível, Jaime? Cozinhar. Em minha terra natal, os homens não cozinham. Isso é coisa minha mamãe, minha irmã, não. Digo, Jaime, aqui nós dividimos as tarefas. Heloísa vai para o timão, eu vou para a cozinha, cada um cozinha. Tal. Não, isso não. Aí eu disse, impossível. Entreguei para ele o documento. Ele pegou muito, olhou, saiu, voltou. Isso eu aprendo. E aí nós demos uma chance para o Jaime, eu não sabia da encrenca que nós íamos ter. O Jaime começou do zero, gente. Então, a primeira vez ele colocou uma panela, botou fogo, botou água e botou espaguete. Aí nós sabemos, deve ser uma maneira chilena de cozinhar. Jaime, não vai ferver água? É aí que ferver? Eu digo, nossa. Bem, isso foi o início. Mas Jaime tinha uma coisa muito bacana. O Jaime sempre perguntava, né? Ele chegava assim, e sempre animado, chegava assim, vinha com prato, agora hoje temos a surpresa do chileno, e bota a surpresa disso, que a gente não sabia se era um peixe queimado, um frango queimado e tal, mas ele perguntava, e foi muito gozado, porque no restaurante, ele está no restaurante e não falava nada de inglês, só espanhol, né? Ele achava que todo mundo falava espanhol, chegava sozinho, ia para o restaurante, aí começava a falar espanhol, sempre tinha alguém para traduzir, né? E ele pedia para ir para conversar com o chefe da cozinha. Como você acha? Como que acha? E aí ele ia anotando. Nossa, se tornou um grande chefe, né? E foi uma coisa mais gozada do mundo, foi quando terminou a viagem, eu digo, nós chegamos na Bahia, em Porto Seguro, aí eu disse, Jaime, agora você vai para casa, tal, puxa, prepara um jantar para a sua família,
todo, tal. Tudo que você aprendeu, você é um grande chefe de cozinha. Não, senhor. Eu disse, por que não? Porque em minha terra natal não sobre não cozinha. Eu digo, nossa, a resistência, a mudança. Aí, mas faz uns 2, 3 anos ele enviou um e-mail. Tenho novidade, comprei um restaurante e eu sou o chefe cozinheiro. Ou seja, aquela resistência realmente. E isso acontece muito na vida nossa, na particular, de, olha, um novo idioma, aprender alguma coisa assim, as pessoas têm muita resistência, né, para mudanças, né? Exemplo de currículo versus atitude foi o chileno Jairo. Sem nenhuma formação universitária, foi excelente tripulante. Com relação a essa mudança, aquele caso que você conta no livro sobre aquele casal que morava no Kuwait e morreu, e se mudou, é muito emblemático, né? Esse casal foi impressionante. Nós encontramos na Nova Zelândia e ele era assim, top de eletrônica, eletricidade, e trabalhava com grandes radares, e ele morava num condomínio assim de milionários, né? E aquele negócio, vão entrar, foi a primeira guerra do Golfo, né? Vão entrar, os iraquianos vão entrar, não, os americanos não vão deixar, tal, e entraram. E antes disso, ele disse, não, eu vou sair com a minha família, foi para a Arábia Saudita. E os amigos disseram, você está louco, vai deixar essa casa de milhões, coisa. Ele disse, não, mas a minha família é mais importante. Ele não estava seguro, entende, de que iria ter uma proteção. Bem, o que aconteceu foi que os entraram iraquianos, né, fizeram de tudo com as famílias e tal, e foi um horror. E os americanos, quando vieram, entende, bombardearam, porque sabiam que os iraquianos estavam ali, e o amigo dele perdeu tudo, morreram e coisa, né? E ele falou para mim, lá na Nova Zelândia, pois é, Wilfredo, eu entrei com um pedido de indenização na ONU, e eu vou receber todo aquele dinheiro que eu gastei, na coisa, eu vou receber. E aí, que eu falo no livro, que às vezes a gente se gruda tanto nas coisas materiais, tão forte, tão forte, tão forte, e a vida é impressionante, né? Ou seja, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Muitas vezes ficamos presos a um determinado plano, sem perceber as mudanças de cenário. Quando tentamos adequar as metas às transformações, pode ser já muito tarde. O que poderia ser mais estressante numa viagem? Né? Uma tempestade durante algum tempo ou uma calmaria durante muito tempo? Bem, os ingleses, quando passavam pelas áreas de calmaria, eles preferiam as tempestades do que a calmaria. Nós, brasileiros, já estamos acostumados, em termos preferível, eu preferia uma calmaria, esperar e depois sair do que uma tempestade, que eu já tive a experiência lá no extremo sul da América do Sul, e também já passei na linha daqui na linha do Equador. Então, na realidade, eu prefiro, claro, e hoje com a previsão de tempo, dos ventos, você por satélite, você sabe onde o vento está mais favorável, você fica até nas calmarias, fica pouco tempo. Naquela época, eles ficavam um mês, né? Os barcos também, os navios não andavam, né? A vela, muito pouco, então ficava 2 meses, imagina, com aquele calor, né? Eles preferiam morrer lá no Cabo Horn do que ficar em calmaria. Bem, em termos, vamos dizer, de calmaria, no que nós passamos, fica muito pouco tempo. Eu tinha autonomia, inclusive, no motor, então não tinha problema nenhum. Agora, de tempestade, pegamos uma tempestade violenta, e não foi nessa última viagem. Nessa viagem nós pegamos uma tempestade, que era o início do furacão saindo do hemisfério sul, indo para o hemisfério norte. No hemisfério sul, você tem momentos meses que você tem ciclone, né, lá no Pacífico. Então, você tem que sair nesse momento, ou você vai para o extremo, lá para a Nova Zelândia, se abriga, ou você vai para o hemisfério norte, que não tem ciclone. E nós saímos, um ciclone veio um pouco antes, e nós pegamos esse ciclone, entende? Só que estava no início, nós pegamos 60 nós, dá 110 km por hora. Mas foi a primeira vez que eu peguei um ciclone. Por que é ciclone? Hoje vocês viram lá o ciclone lá em Taiwan, tal, o mar fica muito ruim, né? Porque eles lá pegaram 180, né? 180 km por hora, né? Eu peguei 110, eu acho que é 180 milhas, aí é uma loucura, né? É uma loucura. Já com 110, já foi uma coisa assim,
Por quê? Porque você tem que fechar todo o bar. E a temperatura lá dentro é 36 graus. E você é com chuva. Então, aquilo você tem que botar máscara de mergulho porque a chuva parece um jato de areia, assim, vai pegando na tua pele, entende? Você tem que se proteger. Agora, a tempestade mais violenta foi na Nova Zelândia. Aí foram 135 km por hora. É o que deu o Catarina 3 anos atrás. Realmente o mar cresceu bastante, nós tivemos onda de 10 metros de altura. Nós perdemos 2 mastros nessa tempestade. Momentos difíceis, realmente difíceis. E aí você vai dizer, puxa, mas todo planejamento, tal, por que você não previsão de tempo, tal? Nós estamos na Nova Zelândia e eu tenho Heloísa e eu somos radioamadores, e tem um radioamador que era aposentado da Marinha em meteorologia, porque na Nova Zelândia muda muito rápido, né? Eles têm uma meteorologia local e nós não tínhamos isso foi na primeira viagem, não tinha essa facilidade de hoje. E aí ele disse, olha, abriu uma janela, saia. E aí nós saímos. E na segunda noite ele já chamou numa emergência no rádio e disse, olha, te prepare. Eu sei que você não tem mais volta para se abrigar na Nova Zelândia. Está chegando uma tempestade violenta, né? Uma baixa pressão. Os carneiros nos pastos na Ilha Sul estão congelando. Te prepara, Wilfredo. No início dá medo? Claro que dá medo. Isso é normal, né? O meu conceito de medo é isso. Nós todos temos medo. Eu não tenho tripulante que não tem medo de nada. Aí é perigoso. Mas também você tem que... Não, pânico também não funciona dentro de um barco. Você tem que saber o que fazer. Descer a 130 km uma onda, e você acha que dá medinho? Morro. Não, mas no primeiro momento, sim. É forte. Mas depois você vai estar... É como qualquer coisa na vida, gente. A gente vai estar ali no meio, e quando roda de leme, pá, e eu... Descendo. Parece você domando um cavalo chuco nesse momento, tá entendendo? E você começa a se envolver com aquilo, e depois aquela tempestade já não é aquilo que foi no início, tá entende? Então, mas só que cansa muito. E eu estava na roda de leme, acho que o homem lá em cima disse que não queria que eu acabasse a minha vida ali, e a Heloísa tinha que me substituir. Aí eu chamei, nós temos uma janela que se chama gaiuta, né? Eu bati, a Heloísa tem também um despertador, mas ela bateu de volta, entende? Dizendo, olha, estou acordada, mas eu não escutei. Assim, nossa, eu estou muito cansado. E o seguinte, isso é uma regra que nós temos, não ficar mais tempo do que você tem ali. Por quê? Porque você cansado, o teu raciocínio fica lento, tá? Então, é importante você estar bem, estar descansado. Bem, e Luiz, eu botei no piloto, fui lá embaixo, entende? Mas para poucos minutos, porque não dá para deixar no piloto, é força demais e ele pode estourar, tá? Por causa que é hidráulico, né? Bomba hidráulica. E aí a Luísa estava fazendo chocolate quente. E aí escutamos um barulho, pá! Aí, quando eu fui lá para fora, os 2 mastros tinham caído, lá na Nova Zelândia. Os 2 mastros tinham caído. Mas como é que você prosseguiu? Bem, aí nós cortamos tudo. Nós tínhamos autonomia de 400 milhas no motor e estávamos 380 milhas na Nova Zelândia. Aí cortamos, foi tudo para o fundo do mar, e nós estávamos a 700 milhas das ilhas de Tonga. Claro que o melhor é você ir com a tempestade, mas como que eu ia chegar lá sem diesel, no meio de corais? Como você ia navegar? É muito difícil, 25 toneladas que tem um barco. Aí voltamos para a Nova Zelândia. Hoje são jogados no mar de esgoto mais de 5 bilhões de litros de esgoto, 5% é tratado. Isso eu falo em rios, tudo que vão para o mar. O mar já está, entende? O problema é ele consegue absorver muita coisa, mas está vindo cada vez mais. Para cada sonho você tem que acreditar e dar o primeiro passo. Então eu acho que esse é o início de tudo. Você sonhar e colocar o sonho em prática, né? Eu li outro dia que existem ilhas imensas de garrafa PET em alguns pontos do oceano. Isso é verdade? Isso é verdade. Nós tivemos uma ilha chamada Henderson Island, perto de Pitcairn, e essa é protegida pela Unesco, ninguém não pode.
o que nós recolhemos de garrafas de plástico do mundo inteiro é impressionante. E realmente são ilhas, são algumas milhões de toneladas de plástico que flutua aí. E e nós temos que cuidar disso. Nós temos um grande patrimônio na costa brasileira, gente. Não sei se vocês sabem, mas do litoral até 250 quilômetros, 60% da população brasileira vive. Hoje são jogados no mar de esgoto mais de 5 bilhões de litros de esgoto. 5% é tratado. Isso eu falo em rios, tudo que vão para o mar. O mar já está, entende? O problema é que ele consegue absorver muita coisa, mas está vindo cada vez mais, cada vez mais. Então, o que nós temos que fazer? Isso nós estamos fazendo esse trabalho lá com o Instituto Ketshiro, lá em Santa Catarina. Nós temos um instituto onde temos educação ambiental com as crianças, inclusive eu falo isso no livro, né? E orientando, vamos dizer assim, porque a gente tem que mostrar, e nós temos lá um tratamento de esgoto que recupera 98%. 98%. E a água é usada nos banheiros e para regar. Então, isso é importantíssimo hoje. E o Brasil é isso. Vocês estão vendo, vocês sabem disso, no verão, e as pessoas vão cada vez mais para o litoral, têm condições financeiras, vão para o litoral, e aquilo fica congestionado o litoral todo e sem infraestrutura. Não é que não consigam ver a solução, mas sim que não conseguem ver o problema. Às vezes não é só o lixo, só a garrafa, não. Muitas vezes eu olho, entende que está no porão e não cuida daquele motor, que o óleo vai caindo lá, e aí tem a bomba e joga para fora. E a equivalência, para vocês terem uma ideia, um copo de diesel equivale a um campo de futebol de poluição, para vocês terem uma ideia. Tá? Quando nós chegamos nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles disseram para nós, entende? Quando fizemos a alfândega, tinha que colocar uma plaquinha na sala de máquinas. Ou seja, $5.000 se tiver óleo em West Palm Beach, se eu jogasse. Eu lambi aquele fundo. Na Nova Zelândia, em várias partes, entende? Tem marinas, e se eles põem um líquido, se você usar o banheiro, entende? Tem multas. Então, isso evita. Então, você pode. Hoje, você tem os barcos hoje já tem tratamento de esgoto, né? Então, não é só barcos, mas também, vamos dizer, são as praias. Ou seja, nós vimos na África do Sul, na Nova Zelândia, às vezes você vê, vocês veem aí na Polinésia, aquele tudo azul, tal, ali é tratamento de esgoto, e tem aqueles hotéis tudo, palafita, tudo tem tratamento de esgoto, né? Isso que tem que ser feito, é tratar o esgoto, que a gente tem pouco disso. Eu acho que vamos evoluir, mas vai chegar um momento, problema até de doença, né? Hepatite e tudo, com as crianças, né? Quanto problema, se você analisar o problema de balneabilidade na costa brasileira, você vai ver os índices, cada ano tem mais problema, né? É seguro você fazer uma viagem como você fez a primeira volta ao mundo? Como é que está o problema de se lidar com o assalto, com a pirataria em geral, né? É uma boa pergunta. Hoje vocês estão vendo pela televisão aí em Somália, né? Não é só barco pequeno, mas é navio transatlântico, né? Ou seja, é um problema sério. E, na realidade, quando nós passamos na última viagem, nós passamos pelo Estreito de Málaga. Lá era a média, quando nós passamos, era 511 navios pirateados, todos os anos. Então, o que nas Filipinas nos aconselharam era comprar uma metralhadora de plástico, aquelas de triangular, assim, com coisa, e botar na proa do barco, né? Isso eles nos aconselharam. Mas eu não achei, porque é interessante porque aí assusta, né? Assusta. E a gente sabia, mas a gente sabia também que eles tinham informantes. Tá? Eles tinham ou na agência de navios, ou mesmo na própria marinha, porque os navios sempre têm a mesma rota, e mesmo lugar, e eles sabiam onde que passava. Então, quando perguntavam para nós, na Marinha, nós não tínhamos agência de viagem de navios, não, mas na Marinha, nós dissemos, não, nós vamos para a ilha tal, depois vamos ficar, não sabemos quanto tempo vamos ficar, então o pessoal não sabia exatamente, entende, a hora que nós íamos passar. Outra coisa que nós fizemos como um plano de contingência, nós estamos ligados ao Centro de Pirataria da Malásia.
que quando os navios eram prateados, dava latitude e longitude. Então, nós botamos a carta náutica com aquelas taxinhas vermelhas, entende? Onde, mais ou menos, o pessoal e a gente tentava desviar. E, graças a Deus, nunca aconteceu conosco, mas atenção. E não é, na costa brasileira também. Tem aquele famoso Peter Blake, lá no Amazonas, né, que faleceu aqui. Então, na realidade, você tem que ter atenção, ou seja, lugares que hoje você tem informações, ou nos yacht clubes, ou onde tem marina, parar em marina, mas tem que ter cuidado. Nós estávamos lá, todos os velejadores reunidos, tal, porque tem muita gente que veleja, né, assim pelo mundo, tal, principalmente nessa área, e eles tinham um aposentado do FBI e disse que gostaria de conversar conosco, entende? E aí a gente foi lá conversar com eles. Primeira coisa, ele perguntou: quem tem arma? Aí um falava, o outro... Você sabe atirar? É mais ou menos. Então, não tem. Não tenha. Se você não sabe atirar, porque esse é um grande problema, né? Então, hoje, nós temos uma arma de sinalização, que é muito forte. Ela vai a 180 metros de altura, de magnésio. É uma arma que... E você tem que ter cuidado, entende? E ele assim, olha, a primeira coisa que você faz num barco, faz um interruptorzinho, e quando você escutar, bota uma latinha de cerveja, você escutar um barulho, você liga esse interruptor, liga todas as luzes, música e coisa, faz um barulhaço. A pessoa que vai, ela fica tão apavorada que vai embora, ela não sabe o que está acontecendo, né? Wilfredo, e isso de transportar lixo pelo mar afora e entregar em outros países, como aconteceu aqui no Brasil? Nossa, isso é um horror, né? Isso é um horror que aconteceu. Mas não jogam também pelo oceano afora? Há possibilidades disso. Você não sabe. Né? Há possibilidade disso, jogar os contêineres e inclusive, aonde que vai? Você sabe onde que vai o lixo atômico? Onde que vai esse lixo atômico? Né? A maioria está nos oceanos. Está em contêiner fechado nos oceanos. Não fica em terra. Quem que vão cavar para botar o lixo atômico? Então, na realidade, o mar está recebendo muito lixo. Né? Isso que você falou é um maior absurdo. Né? E eu acho que tinha que botar um GPS para ver aonde que esse navio estava indo, se voltou para a Inglaterra, e aonde que vai esse lixo. Claro que não vai ficar na Inglaterra, eles vão ficar com esse lixo, eles vão mandar para algum lugar, né? Então, aí é problema de reciclagem, de trabalhar muito nisso. Você viu que tinha muito plástico ali, tem que trabalhar muita coisa, né, nesse sentido. Isso que eu acho que hoje se fala muito, as empresas, sustentabilidade, mas é isso, né? Ou seja, você tem que consumir menos, né? Esse plástico todo que está aí, você tem que consumir menos né? Esse lixo que não dá para reciclar, né? Para encerrar, fala dos seus 2 próximos projetos. Um é resgatar um submarino alemão, não é isso? Mas nós estamos iniciando isso, está bem no início, e tem um submarino na costa de Santa Catarina, que foi abatido na Segunda Guerra Mundial, e nós estamos buscando ele. Estamos aí trabalhando com umas 16 pessoas. Me fascinou desde 2002, que falaram, e me fascinou isso, a gente está buscando ele. E a nossa viagem, a próxima, nós vamos passar por lugares que nós não passamos ainda. Vão perguntar assim, mas eles passaram por tudo? Eu digo, não, falta muita coisa. Nós vamos atrás das nossas origens, entende? Vamos até a Mongólia, lá na Rússia, passando pelo Japão e as Aleutas e Alasca, mas, claro, isso no verão. No inverno, a gente vai para as ilhas do Pacífico Norte, que nós não conhecemos, e vamos, porque tem sítios arqueológicos, entendem, desde o Japão até aqui no Chile, entende, já comprovado com carbono 14, DNA e tal, e aí a gente vai buscar um pouco as nossas origens aí. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Achei tão bom que eu naveguei junto com ele. Abraço, Heloísa. Muito obrigado. Muito obrigado, e nós estaremos sempre atentos para ouvir suas histórias. Ok, eu que agradeço vocês aí, estar aqui
comigo aqui para a gente conversar um pouco. Isso é muito bom, de a gente poder dialogar, né? E eu tenho feito isso no Brasil e é muito bacana de ver essa reciprocidade que tem das pessoas ávidas, e muitos têm seus projetos de vida, né? Vem conversar e tal, mas é acreditar e dar o primeiro passo, pronto, isso é o mais importante. Obrigado. Obrigado. Olha, Sempre um Papo já é um programa famoso, né, no Brasil, e principalmente conversando com os autores e artistas, atores. Sempre vem para Sempre um Papo e as pessoas, os e-mails que nós recebemos, a Heloísa já participou, foi impressionante os e-mails que recebemos das pessoas que estiveram e que gostaram muito e curtiram e navegaram conosco.